Olá, bom dia. Hoje o nosso grupo vai apresentar sobre a literatura negra e vamos falar sobre o contexto histórico, apresentar alguns autores e obras, bem como dialogar com a obra de Carolina de Jesus. Para iniciarmos o contexto histórico, irei falar sobre a Lei 10.639, que foi sancionada em 9 de janeiro de 2003 pelo presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e incluiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira em todos os currículos escolares. Este advento criou a imperiosa necessidade de produção de material didático específico, adaptado a vários graus e às diversas faixas etárias da população escolar brasileira. Bom, o que seria a pergunta o que é literatura negra? Que parece óbvia, afinal, o que seria uma literatura negra, se não a literatura produzida por escritores negros? Mas veremos ao longo deste trabalho que temos em mãos um tema riquíssimo ligado ao processo histórico de formação do país, sendo tratado através da perspectiva do sujeito negro, frequentemente ignorado em quase todos os aspectos da sociedade. Essa denominação literária surge então como uma expressão direta da subjetividade negra em países cultural e politicamente denominados brancos, especialmente os que recebem a diáspora africana motivada pelo tráfico negreiro, como é o caso no Brasil, né? Os grandes clássicos da literatura nacional são obras escritas por autores brancos, retratando pessoas brancas e narrativas brancas, nas quais o negro é sempre um personagem secundário, normalmente representado a algum estereótipo negativo. E mesmo nas raras exceções a essa regra, existe uma tentativa de embranquecer a história e os sujeitos históricos, como é o caso de Machado de Assis, de quem falaremos mais à frente, que sempre foi retratado como um autor branco. Assim, esse conceito se consolida em meados do século XX, com o fortalecimento dos movimentos negros dos Estados Unidos. A pesquisadora Maria Nazarete Soares Fonseca afirma que a gênese das manifestações literárias negras em quantidade deu-se na década de 1920, com o chamado Renascimento Negro norte-americano, cujas vertentes Black Remanence, New Negro e Harlem Renaissance resgatavam os vínculos com o continente africano, desprezavam os valores da classe média branca americana e produziram escritos que contribuíram para importantes instrumentos da denúncia da segregação social, bem como direcionava-se à luta para os direitos civis do povo negro. É importante também lembrar que existem diferentes tendências literárias dentro da literatura negra e que essas vão de acordo com a época e contexto histórico da região em que estão inseridas. Afinal, apesar desse conceito ser consolidado só no início do século XX, aqui no Brasil, por exemplo, já existiam produções literárias negras mesmo antes do fim do tráfico negreiro. A exemplo disso, temos o advogado, ativista da causa republicana e abolicionista Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis, a primeira romantista negra da América Latina, abolicionista da língua portuguesa. Cruz de Souza, ícone do movimento simbolista, Lima Barreto, do pré-modernismo, e aquele que pode ser considerado um dos mais importantes figuras da literatura brasileira, Machado de Assis. Então, Joaquim Maria Machado de Assis foi um jornalista, romancista, cronista e poeta carioca, nascido em 21 de junho de 1839. Ele é o fundador da 23ª cadeira da Academia Brasileira de Letras e ficou também conhecida como Casa de Machado de Assis, depois de ele passar mais de 10 anos na sua presidência. Segundo críticos, estudiosos e muitos leitores também, Machado é considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira, se não o maior, e durante muito tempo ele foi embranquecido, como a menina falou anteriormente, né, pela elite intelectual da época. Até que, alguns anos depois, a Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, coloriu essa foto que vocês podem ver aí no slide, como uma errata histórica, vamos chamar assim, para que o racismo na literatura não fosse perpetuado. Ele é autor de muitos romances, poesias e crônicas, escritos ao longo da sua vida, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Mão é Luva, Quincas Borbas, Yaya Garcia e O Alienista, que, por sua vez, conta a história de Simão Bacamarte, um médico que abre um manicômio na cidade de Itaguaí, e com algum tempo nos seus estudos de psiquiatria, ele começa a enxergar loucura assim, em todo mundo da sociedade,
fazendo com que boa parte da população fosse internada, o que gera revoltas, apreensão. E eu vou parar por aqui, porque, na verdade, esse é um livro que eu gosto muito e eu não quero dar spoiler, porque eu realmente recomendo a leitura para todo mundo. Eu vou falar um pouco sobre, como a Nina falou, a primeira romancista, o Marcos falou, a primeira romancista e a primeira escritora abolicionista do Brasil, Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís, do Maranhão, em 11 de março de 1822. Afrodescendente, nascida fora do casamento e vivendo um contexto de extrema segregação racial e social. Aos 5 anos ficou órfã. O acolhimento de sua tia materna, depois de se mudar para Viamão, foi crucial para sua formação. Se formou como professora, chegando a receber o título de mestra régia. Em 1847, com 25 anos, venceu o concurso público para a cadeira da instituição primária da cidade de Guimarães, no Maranhão. E, segundo o seu biógrafo, Nascimento de Moraes Filho, em 1880, fundou em Massaricó a primeira escola mista e gratuita do Maranhão e uma das primeiras do país, causando grande repercussão na época, sendo até obrigada a suspender suas atividades depois de 2 anos e meio. Maria foi presença constante na imprensa local, publicando poesias, ficções, crônicas e até enigmas e charadas. Segundo Zaider Musart, Maria Firmina dos Reis colaborou assiduamente com vários jornais literários, tais como A Verdadeira Marmota, Semário Maranhense, O Domingo, O País, Pacotinha, O Federalista e entre outros. Além disso, teve participação relevante como cidadã e intelectual ao longo dos 95 anos de sua vida dedicada a ler e escrever, pesquisar e ensinar. Atuou como folclorista na recolha e preservação de textos da cultura e da sociedade oral e também como compositora responsável inclusive pela composição de um hino em louvor à abolição da escravatura. A escritora trouxe a público 3 narrativas de ficção. Úrsula, em 1859, seguradamente o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina, e primeiro romance abolicionista da autora feminina da língua portuguesa, no qual aborda a escravidão a partir do ponto de vista do outro. Gupeva, em 1862, narrativa curta de temática indianista, publicada em capítulos da imprensa local, com várias edições ao longo da década dos anos de 1860. E O Conto à Escrava, de 1887, texto abolicionista empenhado em se inserir como peça retórica no debate então vivido no país em torno da abolição do regime servil. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. É um livro escrito por Carolina Maria de Jesus e publicado no ano de 1970 e 60, retratando o dia a dia da autora na favela de Canindé, em São Paulo. É um livro que traz uma sensação mista ao ser lido, tanto pelo fato de ser um registro extremamente pessoal, como pela realidade, muitas vezes chocante, que ela deixa escancarada. A fome, a miséria, a violência doméstica, isso tudo faz parte da realidade da favela do Canindé e de tantas outras comunidades pelo Brasil, tornando Quarto de Despejo uma leitura extremamente atual. Esse texto, tão pesado, vem ao mundo pelas mãos de Carolina, quase como um poema. Não quero dizer de uma forma romantizada, mas muito pelo contrário. Não há floreios sobre a realidade, mas um daqueles poemas que entra quase como uma faca no coração do leitor. Acho que por conta do gênero textual e da linguagem utilizada. Quem lê se sente muito mais próximo dos acontecimentos trazidos pela autora do que se fosse só um texto sobre a favela do Canindé, escrito por algum jornalista, de olhar externo e muitas vezes insensível ou até ignorante. E falando em jornalista, foi graças ao intermédio do jovem repórter Audálio Dantas que Diário de Despejo foi publicado e ganhou reconhecimento nacional e internacional. Em 1958, convenceu seu chefe a fazer uma matéria sobre o Canindé e lá conheceu Carolina,
cuja escrita prontamente lhe encantou. Um dos trechos mais conhecidos do diário é o que diz: "Eu sou negra, a fome é amarela e dói muito." E é interessante de ser analisado, porque demonstra muito bem o tom da narrativa, mas nós gostaríamos de trazer o trecho que dá o nome ao livro. Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É o que isso eu denomino de favela. É o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Mesmo com o baque da realidade, a autora nunca deixou de escrever, nem de ter esperança. Para ela, ser poetista era o que tornava a gente em meio a toda essa miséria da periferia de São Paulo. Gente que as classes mais altas insistiam em fingir que valiam menos que animais, ou ainda menos do que o lixo que catavam para sobreviver. Importante falarmos sobre a Carolina Maria de Jesus, que um pouco sobre a história dela, né? Negra, catadora de papel e favelada. Carolina Maria de Jesus foi uma autora improvável. Ela nasceu em 14 de março de 1914 em Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural, filha de pais analfabetos. Foi maltratada durante a infância, mas aos 7 anos frequentou a escola e em pouco tempo aprendeu a ler e escrever e desenvolveu gosto pela leitura. Aos 33 anos, desempregada e grávida, mudou-se para a favela do Canindé, onde ela retrata o livro, na zona norte da capital paulista. Trabalhava como catadora de papel e, nas horas vagas, registrava o cotidiano da favela em cadernos que encontrava no material que recolhia, fazendo assim diário, e esse diário se tornou o livro Quarto de Despejo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essas imagens. A primeira imagem é uma capa da HQ biográfica da Carolina, escrita pela Silene Barbosa e João Pinheiro. A segunda imagem é uma ilustração de João Pinheiro, de um trecho de Quarto de Despejo. Já a terceira imagem, ela foi ilustrada por Berta Blume, uma das integrantes do grupo. Achamos importante colocar aqui também. Bom, galera, essas são as referências e muito obrigado por assistir a gente.